Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é uma técnica para determinar o comprimento físico de um cabo coaxial e também a sua impedância característica. E vamos utilizar algumas técnicas aqui com o osciloscópio para que a gente possa determinar esses dois fatores importantes. Bom, é sabido que quando nós compramos um cabo coaxial, seja para recepção ou para transmissão, no caso de um radioamador, um PX, ou recepção de antena via satélite ou antena tradicional mesmo de TV ou de rádio, você determina qual a impedância do cabo. Você pede um cabo, por exemplo, de 50 ohms, ou você pede um cabo de 75 ohms, dependendo da aplicação. Que impedância é essa? Essa seria a chamada impedância característica do cabo. Isso porque uma linha de transmissão, ela é como se fosse um certo número de indutores em série, ok? Portanto, ela apresenta uma certa indutância e também alguma capacitância. Então, esse aqui seria um modelo tradicional de um cabo do tipo coaxial. Você tem capacitâncias e você tem indutâncias para esse cabo, ok? As correntes se distribuem através dessas reatâncias aqui entre cargas e descargas, e no final esse cabo vai representar uma determinada impedância. Uma coisa muito importante com relação a cabos em geral é o casamento da impedância entre o meio físico e as extremidades, ou seja, o elemento que você está, por exemplo, gerando um sinal e o elemento que está recebendo o sinal e transmitindo esse sinal, ou vice-versa, o que está recebendo e jogando para o seu receptor. Vamos que aqui tenha um transmissor e aqui tenha uma antena. O que vai acontecer? Eu vou acoplar esse transmissor e essa antena através desse meio físico, que é o cabo. É muito importante para que funcione bem que as impedâncias estejam casadas. Por que isso? Porque se não houver casamento de impedância, principalmente, aliás, nas duas pontas, mas principalmente nessa ponta aqui, que conecta com a antena, vai haver o que se chama de reflexão da onda. A onda vai, digamos, chegar aqui no fim, não vai encontrar uma impedância idêntica à do meio, e parte dela vai retornar para o transmissor. E essa onda, essa parte da onda que é refletida, pode ser medida inclusive com um instrumento chamado medidor de ROI, ou SWR, que seria a relação de onda estacionária, ok? Uma onda que é refletida e ele calcula uma proporção entre a onda transmitida e a que fica estacionária aqui, porque ela reflete e ela fica indo e voltando, ok? Você não consegue transmitir. Agora, se houver o casamento perfeito, vamos que o rádio tenha uma saída de 50 ohms, o seu cabo seja de 50 ohms a característica e a sua antena seja 50 ohms a impedância característica dela, não vai haver, em tese, retorno dessa onda refletida, portanto a transmissão vai ser 100% e o ROI ou SWR vai ser o chamado 1 para 1, ok? Ou seja, uma vez a potência transmitida, uma vez a irradiada, né? Aqui vai até o fim e é totalmente irradiada pela antena. Bom, isso é só um exemplo, mas é óbvio que qualquer configuração que você vai usar o cabo coaxial, é importante que você tenha esse casamento de impedância, ou você terá essa onda refletida. E nós vamos usar essa propriedade da onda refletida para fazer alguns cálculos aqui com um determinado rolo de cabo coaxial que eu vou usar. Nós vamos determinar através dessa técnica o comprimento físico dele e a impedância dele, ok? Como vamos fazer isso? Nós vamos usar a propriedade da reflexão da onda para determinar o tempo que ele leva para ir e voltar essa onda refletida, e a partir desse tempo, conhecendo a velocidade de propagação do sinal dentro do cabo, nós vamos conseguir determinar qual é a distância que essa onda está percorrendo, portanto o comprimento físico do cabo, ok? E numa outra técnica nós vamos determinar qual a impedância desse cabo. Então vamos lá. Outra coisa muito importante antes de irmos para a parte prática é conhecermos alguns detalhes aqui
que vão ser utilizados no cálculo. Nós sabemos que a velocidade de propagação da onda eletromagnética é igual à velocidade da luz, porém, isso no vácuo, né? Então, a velocidade da luz, que seria c, ela é dada como aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, ok? Porém, no meio físico, como um cabo coaxial, a onda não se propaga exatamente na velocidade da luz, se propaga numa velocidade menor, ok? E essa velocidade, ela passa a ser proporcional a um fator chamado fator de velocidade, né, conhecido como VF, Velocity Factor, ok? O fator de velocidade no cabo coaxial, ele tem valor fixo, ele é determinado pela sua construção. No cabo coaxial tradicional, a gente vai separar aqui em dois modelos, o tradicional e o chamado cabo celular, né? O cabo que você encontra no mercado tradicional, ele tem um VF de 0,66 e o celular, VF para celular, é o cabo que se chama, né? A configuração celular, ele tem um fator de velocidade de 0,82, ok? Isso vai então alterar a minha velocidade dentro do cabo. Portanto, nós vamos calcular a distância desse cabo com a seguinte fórmula: a distância vai ser igual à velocidade no cabo vezes o tempo que nós vamos medir, ok? Sendo que esse tempo tem que ser o tempo medido dividido por 2, porque nós vamos medir um tempo que é o total do que o sinal vai e volta. Como a gente quer saber a distância percorrida somente num sentido, para ver a distância do cabo, é o tempo sobre 2 vezes a velocidade. A velocidade vai ser determinada por um desses fatores. Eu vou usar aqui no teste o cabo do tipo celular, portanto ele vai ter uma velocidade que vai mudar, né? A velocidade nesse cabo vai ser 0,82 vezes 3 vezes 10 à oitava. Isso vai dar 2,46 metros, desculpa, vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Essa é a velocidade que eu vou usar. Por que 2,46? Ele caiu a velocidade de 3 para 2,46 porque eu usei o fator 0,82, né? Então ele reduziu, né? Multipliquei 0,82 por 3, deu 2,46 vezes 10 à oitava metros por segundo. E vamos usar essa fórmula aqui depois de determinar o tempo, né? Então vamos para a experiência. Bom, pessoal, aqui eu tenho um rolo com algumas dezenas de metros de um cabo coaxial, ok? Nós vamos conectar esse cabo coaxial aqui no seguinte sistema, no osciloscópio. Só que antes nós vamos injetar no osciloscópio, através de um conector T, um sinal que vem de um gerador de funções. Vai ser um sinal que eu vou colocar em 100 kHz, onda quadrada. Eu vou colocar aqui no osciloscópio, que tem uma impedância muito alta, e o osciloscópio vai fazer uma amostragem desse sinal e ver o sinal refletido aqui no cabo da seguinte maneira: ligo aqui 100 kHz, vou botar ele aqui numa escala que a gente consiga ver, ok? Estamos aí com a onda quadrada, 100 kHz, ok? Nessa ponta. A outra ponta do cabo coaxial tem um potenciômetro aqui, mas nesse momento, para a primeira medida, esse potenciômetro vai ser usado para a medida da impedância. Para a primeira medida eu vou deixar ele em aberto, então essa ponta aqui está desligada, tá? O cabo está em aberto, ou seja, o sinal vai entrar pelo cabo, vai fazer todo o percurso do cabo, vai chegar aqui na ponta e vai estar em aberto, portanto ele não vai encontrar uma impedância de 50 ohms da ponta que eu ligaria aqui, que seria, por exemplo, uma antena, e com isso ele vai refletir essa onda de volta. E essa parte da onda que está sendo refletida vai chegar e vai aparecer aqui como um degrau. E nós vamos medir esse tempo da ida e da volta do sinal. Ok? Então vamos conectar agora aqui o cabo coaxial, a outra ponta, né? No osciloscópio. Ok, já deu para ver que apareceu um degrau aqui, um outro lá em cima. Esse aqui seria o primeiro degrau, seria o mais importante.
Então vamos ampliar aqui esse degrau. Olha, essa distância aqui vai ser a distância justamente que o sinal vai e volta, e depois retorna ao sinal normal. Deixa eu tentar melhorar essa escala, para a gente ver melhor esse sinal. Aqui, ó. Aqui ficou bem legal, dá para ver bem o degrau aqui, em que o sinal é interrompido, faz o percurso e depois ele retorna. E ele se repete isso ciclicamente. O interessante é o seguinte, eu estou com uma frequência de 100 kHz, né? Eu vou fazer o seguinte, vou botar ela aqui de forma que apareça a onda melhor. Assim. Vamos observar esse degrau aqui, esse primeiro degrau. Eu vou mexer na frequência e a gente vai notar que esse degrau ele permanece. Olha, eu estou mexendo na frequência. Por exemplo, agora eu estou com 15 kHz, agora eu estou com 200 kHz. Então, vamos mexer aqui a partir de uma outra faixa para ficar mais visível. Ok, vamos lá. Olha, alterando a frequência, estou alterando a frequência, mas esse degrau não muda. Isso porque ele é função do cabo e não da frequência. Ok? Então eu usei 100 kHz, mas você pode usar outras frequências parecidas, porque não vai fazer diferença. Então vamos voltar lá para os 100 kHz. Aproximadamente. 100 kHz. E está aqui aquela largura. Continua. Vamos tentar então expandir essa largura para a gente enxergar lá bem. Lá está. Eu vou botar agora cursores e vamos medir qual o tempo então que ele leva para ir e voltar, que é justamente esse atraso que ele tem aqui. Vamos ligar os cursores e vamos botar um cursor inicial aqui no início, no fim. Vamos começar aqui no início da subida, que é quando começa a subir efetivamente. 340 aproximadamente, né? Então ele está medindo 340 aqui em cima nanosegundos, ok? 340 nanosegundos do início da subida até o fim, que é justamente o tempo de ida e volta dessa onda refletida, ok? Bom, com esse número a gente consegue então calcular o comprimento do cabo. Antes de fazer o cálculo final para saber o comprimento, vamos aproveitar essa configuração da experiência e fazer também a medida da impedância do cabo, a impedância característica, ok? Bom, para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um potenciômetro. Eu botei um potenciômetro aqui de 1K, o ideal é que fosse até menor, porque esses cabos têm uma impedância baixa, então podia ser um de 220 ohms, ficaria mais preciso, mas o que eu tinha aqui disponível era esse de 1K, ok? E soldei aqui na extremidade do cabo, extremidade final. A outra ponta continua igual e eu vou conectar aqui no osciloscópio com a mesma onda quadrada. E a gente vai ver alguma diferença aqui no resultado, porque agora eu tenho uma terminação. Está conectado lá. Eu tenho uma terminação agora e nós vamos ver uma diferença. Ele está mostrando aquele sinal ali que parece até aquele anterior que a gente tinha. Mas se eu variar o potenciômetro, a gente vê uma variação também no sinal. Para um lado e para o outro. Para cá é como se eu tivesse com uma impedância muito alta. Quase que como se o cabo tivesse em aberto. Então parece aquela onda que tinha o degrau aqui. Porque eu estou refletindo praticamente 100% da onda que eu estou enviando, né, na entrada. Agora, se eu colocar em curto, aparece esse sinal aí totalmente diferente. Porém, se eu tentar ajustar o potenciômetro de modo que eu tenha a minha onda quadrada igual a da entrada, deixa eu até aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Eu vou tentar ajustar essa onda quadrada de modo que eu não tenha
aquele desnível, né? Que eu consiga encaixar aqui, ó, e sumir aquele ponto. Ou seja, se eu aumentar aqui, ó, defasar, eu tenho aquele degrau, que é o degrau da reflexão. Se eu trouxer o potenciômetro até uma posição que esse ponto suma, que eu fique no mesmo nível do sinal de entrada, que é mais ou menos aqui, é como se eu não tivesse mais a reflexão e eu teria casado a impedância do potenciômetro com o cabo e com o gerador de função, né? Lembrando que o gerador de função está com a sua saída em 50 ohms. Ok? Então mais um acertinho aqui no potenciômetro. Se tiver um potenciômetro multivolta, melhor ainda, né? Para poder fazer um ajuste e ter uma maior precisão. Próximo ponto agora é medir essa resistência aqui. Se eu medir a resistência do potenciômetro, eu vou saber qual foi a resistência que eu não obtive onda refletida. Com isso, eu igualo a resistência, a impedância do cabo. A resistência do potenciômetro vai ser a mesma da impedância do cabo, que é a mesma do meu gerador. Com isso, eu descubro a impedância característica do cabo. Ok? Então, já que estamos aqui com a mão na massa, vamos fazer logo a medida desse potenciômetro. Nessa posição aqui que eu igualei, retornei até a minha onda quadrada e vamos ver quanto é que mede e vamos saber qual é a impedância do cabo. Bom, então vamos lá, vamos fazer essa medida aqui. Potenciômetro naquela mesma posição. O multímetro aqui na escala de resistência. 52,30, né? 52 ohms, né? 52 ohms é a impedância característica do cabo, ok? O que procede, né? Já que esse tipo de cabo aqui normalmente é de 50 ohms. Alguns são de 75, esse aqui é de 50. Ok, pessoal? Então, a gente ter certeza que ele é de 50, a gente pode olhar aqui, ó. Está gravado aqui no próprio cabo. Celular, 50 ohms. Ok? Celular 50 ohms, o que prova que a medida foi bem feita, né? A gente conseguiu fazer um teste, determinar a impedância do cabo coaxial e agora nós vamos fazer o cálculo para determinar o comprimento, já que sabemos aí pela medida que foram 340 nanosegundos o tempo, ok? Então vamos fazer essa medida agora. Bom, o tempo medido foi de 340 nanosegundos. Ok, isso vai dar 340 vezes 10 a menos 9 em notação científica, né? Muito bem, isso segundos. 340 vezes 10 a menos 9 segundos. A equação que eu vou usar para determinar a distância do cabo, né, o comprimento dele, vai ser a velocidade vezes o tempo sobre 2. Ok. Então, esse tempo sobre 2 aqui vai cair para metade de 340, que é 170. 170 vezes 10 a menos 9. E a velocidade, eu vou usar, como é um cabo celular, eu vou usar, como eu comentei antes, o fator de velocidade, VF, igual a 0,82. Portanto, a velocidade no cabo vai ser de 2,46 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então nós vamos fazer essa conta. D vai ser velocidade 2,46 vezes 10 a oitava, ok? Vezes o tempo sobre 2. O tempo sobre 2 é esse aqui, né? Que eu já botei. 170 vezes 10 a nona, a menos 9. Tá? Então, simplificando 10 a menos 9 com 10 a oitava, vai dar 10 a menos 1. E basta eu multiplicar 2,46 vezes 170. Vamos fazer esse cálculo aqui rapidamente. 2,46 vezes 170 dá 41. Distância 418,2 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 aqui, basta jogar a vírgula para cá, né? Então, a distância, ver se dá para ver aí direito, ok? Simplificando, a distância vai ser 41,82 metros. E certamente
é o que eu tenho, ou bem aproximado do que eu tenho naquele rolo de cabo, porque eu usava numa antiga instalação que eu tinha uma antena, em que a distância do apartamento ao telhado era de 30 metros. E eu coloquei um pouco mais, me lembro de ter cortado esse cabo bem próximo de 40, para dar o espaço de chegar até a antena e depois o espaço de chegar até a estação. Então ele deve ser bem isso mesmo. Eu não medi aqui fisicamente, mas deve estar bem em torno de 40 metros, mediu 41,82, deve estar preciso ou bem próximo da realidade. Ok? Então essa é uma técnica, pessoal, simples, relativamente simples, né? Exige o uso de um osciloscópio, né? Existem alguns equipamentos próprios para fazer isso, reflectrômetros e outros aparelhos que medem esses tempos e são exclusivos para medir a propagação no cabo e tudo mais, né? Você pode medir velocidade no cabo, tem várias outras maneiras, mas o osciloscópio ele simplifica a partir do momento que você não precisa ter esse aparelho específico, né? Você usa o osciloscópio, um gerador de funções para jogar uma onda quadrada, verifica aquele delay que tem com a ponta em aberto, aquele delay vai ser o tempo dobrado, né, do relativo ao comprimento do cabo, ou seja, uma viagem de ida e volta dessa onda refletida. Aplica-se aqui as fórmulas comuns de física aqui, considerando a velocidade da luz e o fator de velocidade do cabo, que é fundamental conforme o tipo de cabo, e a gente vê que esse fator é fixo também pela construção do cabo, né? E a frequência que a gente injeta também não influencia no resultado, como a gente viu nos exemplos do osciloscópio. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja útil aí para quem trabalha principalmente com RF, ou até não, né? Porque cabos coaxiais são utilizados em diversas aplicações, né? E na dúvida de conhecer, por exemplo, qual a impedância característica do cabo, esse teste comprova que você pode saber se ele é um cabo de 75, se ele é um cabo de 50, ou até cabos diferentes, com impedâncias diferentes, você pode determinar. Pode determinar, inclusive, sabendo o comprimento de um cabo, conhecendo o comprimento e fazendo essa medida, se o cabo está interrompido em algum ponto, ok? Isso sem utilizar a outra ponta, apenas calculando esse tempo de propagação, conhecendo o tamanho do cabo previamente. Se o tempo bater com o comprimento, ok, o cabo está íntegro. Se não bater, é porque você tem algum tipo de interrupção no meio do cabo, ok? Então você determina injetando esse sinal numa ponta se o cabo está íntegro ou não. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.